Olá, eu sou o consultor Marcos Elias Tomás e quero dizer que para mim é um prazer e uma honra muito grande estar aqui representando o SEBRAE e a IBS, Escola Internacional de Negócios, nesse projeto que é um dos maiores e mais completos mantido pelo governo do estado de São Paulo, que é o Empreenda Já. Então, nós vamos capacitar os pequenos microempresários, aqueles que têm uma ideia, que queiram abrir um negócio próprio, e mesmo aqueles que já estejam estabelecidos, para que tenham mais competitividade, porque não basta ter uma boa ideia. Eu sempre digo que o empreendedor se alimenta de informações. Quanto mais informações, melhor a sua administração. Então ele chega muito mais fácil ao alvo na medida em que ele se prepara, que ele se capacita, que ele não se atenha somente ao seu produto, ao seu serviço, mas que tenha uma visão ampla com relação aos seus concorrentes, ao ponto onde ele está estabelecido. E todo negócio deve começar por um plano de negócio, por um planejamento. E é necessário que se tenha ciência de que é preciso de um investimento no valor de reserva para investir até que o negócio comece a dar lucros, porque o lucro não acontece da noite para o dia. Então, aqui nesse treinamento, nós vamos aliar a teoria à prática, com oficina de trabalhos. Então, nós vamos fazer simulações do conhecimento adaptado à sua própria realidade do dia a dia do seu negócio, ou projetar aquilo que você está pretendendo estabelecer como negócio próprio. Com a crise econômica e o agravamento pela pandemia, reduziram-se as contratações em regime CLT. Então, o grande caminho é o empreendedorismo, é a abertura do próprio negócio. E o Brasil tem esse DNA. O Brasil é um dos maiores países empreendedores do mundo, já está na alma do DNA do brasileiro. São dois sonhos: ter a casa própria e ter um negócio próprio. Então, nós vamos falar aqui da cultura do empreendedorismo, né? As estatísticas mostram que a maioria dos negócios fecham nos primeiros anos e após vencer a barreira do quinto ano, aí passa a prosperar. Mas isso se deve à falta de capacitação. O mercado não permite amadorismo, é preciso profissionalismo no empreendedorismo. E também um aspecto importante é a formalização do seu negócio. Você abrir dentro da modalidade que você quer, pensando no faturamento projetado, se você quer abrir o microempreendedor individual, pequena empresa, enfim. E então, eu sempre digo assim, para que se tenha um conceito básico, né, do empreendedor, a visão do empreendedor, que não é comum a qualquer pessoa. O empreendedor, quando ele vê uma necessidade, ele enxerga uma possibilidade, e possibilidade de sucesso. E é essa visão que nós queremos despertar em vocês que estão aqui participando do nosso curso. Outras características fundamentais do empreendedor são a persistência, acreditar no teu projeto, né? Não desistir no meio do caminho. Eu sempre digo nos meus treinamentos que temos muitos senhores do bom começo, mas temos poucos senhores do bom fim. É preciso você acreditar na sua ideia, persistir, insistir e ter comprometimento com as metas que você estabelece. Então, o empreendedor, ele deve correr riscos, sim, mas ele não deve se arriscar. Os riscos têm que ser medidos, têm que ser calculados a curto, médio e longo prazo. Nós vamos falar também, e muito importante nesse treinamento, que aqueles que participarem dele terão acesso a linhas de crédito até R$ 15.000, juros zero, e até R$ 32.000 com taxas baixíssimas no mercado, 0,32% por aí. Então, mas para que isso aconteça, é necessário que se aplique, se dedique ao curso.
Porque no curso, de repente, você vai descobrir que você pode melhorar o teu faturamento com as ferramentas do marketing, com as ferramentas financeiras, que nós vamos fazer várias oficinas para você aprender a fazer o fluxo de caixa, encontrar o ponto de equilíbrio do teu negócio, ou seja, até quanto você tem que faturar para a partir daí saber que você está lucrando. Essa noção, por incrível que pareça, muitos empreendedores não têm. Outra correção fundamental que você vai aprender aqui no curso é não misturar as suas dívidas pessoais com as dívidas da sua empresa. É necessário haver uma separação, porque eu já vi muitos empreendedores que, quando a empresa começa a prosperar, começam a dilapidar a empresa. E dessa maneira acabam matando a galinha de ouro e depois não sabem o porquê. Com relação às ferramentas do marketing, que são importantíssimas, você vai aprender a definir o seu público-alvo, você vai aprender a usar a seu favor as mídias sociais, porque muitas pessoas usam as mídias para diversão, entretenimento, mas o empreendedor, mais do que ninguém, ele tem que saber as mídias sociais ao seu favor. E as ferramentas do marketing digital, hoje em dia, tem que ter uma visão ampla, adaptada à nova realidade, porque o marketing digital veio para ficar. O empreendedor tem que se adaptar a ela, ou então ficará no meio do caminho. Você vai aprender também a atrair, conquistar e, mais importante, manter os seus clientes, cativá-los, fidelizá-los, né? Então, essas ferramentas você vai conhecer, vai aprender a utilizá-las no módulo de marketing, as ferramentas de marketing. Durante o curso, vamos usar também um método chamado Canvas. Esse método que faz você pensar, praticar e executar, de maneira que você consolide para sempre esse conhecimento na sua mente. Porque na medida que você pensa, escreve, e pratica e executa, não tem como você não aprender, né? Enfim, esses são alguns aspectos importantíssimos que você vai aprender aqui no Empreenda Já, um dos maiores programas de capacitação de empreendedorismo do Brasil. No caso, por exemplo, das finanças, você vai aprender a definir o Prolabore. O que é o Prolabore? De repente, você tem uma sociedade, você tem que estabelecer o quanto cada sócio pode retirar, sem prejudicar o investimento necessário, sem sangrar a sua empresa, de maneira que não falte dinheiro, por exemplo, para o capital de giro, de maneira que você não fique sem estoque. Então, todos esses aprendizados, que são fundamentais, você vai adquirir nesse treinamento. O planejamento financeiro da sua empresa a curto, médio e longo prazo. Você tem que se organizar, e existem planilhas, existem métodos de organização que são fundamentais, porque senão você se perde. A gente sabe que o empreendedor, muitas pessoas pensam, eu vou ser um empreendedor, vou ter uma vida fácil. Esse é um ledo engano. O empreendedor, ele tem que ter várias características, porque ele acumula funções. De repente, ele cuida do financeiro, ele vai no banco, ele emite uma duplicata, de repente ele paga uma guia, tem que emitir uma nota fiscal, de repente ele precisa de um auxiliar, ele precisa contratar alguém, então ele vai ser o RH, vai recrutar, vai selecionar e por aí afora, né? O empreendedor, ele deve ser otimista, realista, mas também pessimista, de maneira que ele tem que prever os cenários futuros, né? Otimista sempre, sem pensar na realidade, mas pensar, e se não der certo aqui? E se nesse outro aspecto não der certo? Você tem que estar preparado, né? Definir custos fixos, custos variáveis, enfim. Bom, eu encerro aqui, né, essa breve apresentação do nosso projeto de apenas 10 minutos, agradecendo muito a oportunidade que está sendo concedida pela IBS,
a Escola Internacional de Negócio, do Sebrae, que eu já conheço há um bom tempo e sempre tivemos uma boa parceria. Então, venha trilhar esses caminhos do empreendedorismo, os caminhos que te levarão ao sucesso, né? A ser abençoado e abençoar muitas vidas aí, que são os seus clientes, atendendo sempre desejos e necessidade deles, sempre com esse foco e nunca as suas. Obrigado pela atenção, um abraço, fiquem com Deus, tchau.